Bom dia, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus possam alcançar a todos nós nesta manhã, em que nós juntos hoje podemos nos reunir para louvar e adorar o nosso Deus. Hoje nós estamos com um formato um pouquinho diferente dos últimos meses, que temos feito a partir de lives. Hoje nós estamos aqui presencialmente. Como a gente ainda não tem um acesso à internet, nós estamos gravando para posteriormente subir na nossa página no YouTube, ok? Então também cumprimento os irmãos da internet com a paz do Senhor. E eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã a palavra do Senhor, lá em 2 Timóteo. Nós vamos compartilhar em 2 Timóteo, a partir do capítulo 3, verso 1, até o capítulo 4, no verso 5, ok? Nós muitas vezes nos relacionamos com pessoas de diversas personalidades, com temperamentos diferentes. E o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta para o seu filho na fé, Timóteo. Nessa época em que Timóteo recebe a carta, ele estava pastoreando a igreja de Éfeso. E Paulo estava preso em Roma. Paulo, então, ele escreve esta carta para despertar o irmão Timóteo, o filho na fé Timóteo, porque nem todas as pessoas que ele estaria pastoreando ali na igreja de Éfeso seriam pessoas totalmente com uma motivação certa nos seus corações, né? Ele começa a descrever para nós, principalmente aí no capítulo 3, do verso 1 até o verso 5, uma das coisas que nós temos vivido muito intensamente hoje e já acontecia naquela época, né? Ele começa a nos descrever a humanidade dos últimos dias. E quando olhamos, de repente, para esse texto, que vai do capítulo 1, do capítulo 3, do verso 1 até o capítulo 4, nós poderíamos dizer que Paulo está nos dando instruções de como viver a nossa vida nos últimos dias. E quando eu falo últimos dias, isso engloba desde a vinda de Jesus até o dia de hoje. Nós vivemos os últimos dias todos os dias, porque nós não sabemos quando Jesus há de voltar. Então hoje nós estamos vivendo aqui como se fosse o último dia de vida que nós temos. E como nós temos vivido isso? Como nós temos enfrentado as dificuldades, as lutas que nós temos travado todos os dias? Paulo, ele começa a fazer uma descrição nos alertando de que nos últimos tempos, nos últimos dias, nós enfrentaríamos dias muito, muito, muito difíceis, extremamente complicados. Por quê? Porque o ser humano, desde Gênesis, do capítulo 3, com a queda, esse ser humano, ele tem desenvolvido cada vez mais características diabólicas. Características diabólicas que, de certa forma, afetam o seu comportamento individual e também coletivo. E o que eu quero dizer com isso, com comportamento diabólico que afeta o individual e o coletivo? Pessoas que se automutilam, que infringem sofrimentos e vão denegrindo o seu próprio corpo. De que forma, pastor? Por meio do excesso do álcool, o excesso de comida, por meio da pornografia, por meio de doenças como depressão, uma tristeza profunda que muitos acolhem no seu coração, eles agridem a si mesmo. E também, essas características diabólicas também afetam outras pessoas, como nós vimos nos últimos tempos e nas últimas semanas. Por exemplo, um tio que violentou a sua sobrinha de 6 anos por 4 anos. Que humanidade é essa? Que monstruosidade é essa que tem sido desenvolvida para simplesmente satisfazer desejos e prazeres carnais? Essa é a humanidade dos últimos dias, e Paulo vai descrever com riqueza de detalhes. E se nós fôssemos analisar cada um dos pontos que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, do verso 1 ao verso 5, a gente levaria o resto do ano só analisando cada uma das características que Paulo destaca. No grego, nós temos uma palavra chamada anemeroi.
para descrever qual é a característica do ser humano após a queda. Essa palavra anemeroi, ela quer dizer, ela simplifica que o ser humano ele é violento, rude, mentiroso e egoísta. Essa é a característica principal do ser humano sem Deus após a queda. Porque em Gênesis, a partir do capítulo 3, nós tivemos a queda, e a partir do capítulo 4 de Gênesis, nós tivemos que aprender a viver no mundo sem Deus. E viver no mundo sem Deus é praticar a violência, é praticar a animosidade, é praticar a morte do nosso irmão. E muitas vezes, quando eu falo em morte, eu não estou falando apenas de morte física, de você pegar uma arma e dar um tiro, pegar uma faca e esfaquear o outro, não. Nós matamos as outras pessoas com as nossas palavras, muitas vezes. Isso dói muito. E Paulo ele vai falar que as pessoas, nos tempos atuais, que são os últimos tempos, elas serão arrogantes, presunçosas, desrespeitosas aos pais, ingratos, sem amor, incapazes de perdoar, mentirosos, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, mas negando o real poder do Evangelho em seus corações. Quando ele destaca no capítulo 3, do verso 7, ele diz que estas pessoas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E o que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas leem a Bíblia simplesmente para tentar alcançar conhecimento. Ah, pastor, eu quero ler a Bíblia para entender o que vai acontecer nos últimos dias. Eu quero ler a Bíblia para ser uma pessoa mais inteligente. Por isso a palavra diz, olha, são pessoas que vivem buscando conhecimento, mas nunca conhecem a verdade verdadeira que nos liberta. Porque a leitura da Bíblia, irmãos, ela não é para te dar entendimento. A palavra de Deus é para ser lida, para transformar o seu coração, para transformar a sua vida, para transformar a sua forma de pensar, a sua forma de sentir e, consequentemente, as suas atitudes para com o seu próximo. À medida em que você lê a Bíblia também lê você. À medida em que você entra na palavra de Deus, ela também vai entrando dentro de você. E quando isso acontece, você tem a noção de que, na realidade, não estava sendo buscado conhecimento, mas sim uma transformação, que é isso que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele faz conosco. Porém, eu gostaria de colocar exatamente essa questão, Como é que nós podemos lutar contra uma humanidade que caminha a passos largos para a sua própria destruição, para uma apostasia, um esfriamento do amor de Deus em seu coração, porque querem usar Deus como um objeto para satisfazer as suas próprias necessidades, para satisfazer o seu ego, não como alguém com quem se relacionar para ter uma transformação de vida. Como nós podemos fazer isso? E é exatamente isso que o apóstolo Paulo, é com esse objetivo que o apóstolo Paulo escreve esta carta ao seu filho na fé, Timóteo. Então, a partir do verso 10 do capítulo 3, ele vai começar a dar algumas instruções. Ele fala para o Timóteo assim, olha Timóteo, eu sei que as pessoas nos últimos tempos elas serão muito ruins e a maldade no coração delas só tende a aumentar. E o detalhe é que essas pessoas descritas pelo apóstolo Paulo, do verso 1 ao 5 do capítulo 3, elas são pessoas que fazem parte da igreja na qual o próprio Timóteo estava pastoreando. Essas características são de crentes, irmãos. Pessoas que se assentavam domingo após domingo nos bancos da igreja. Pessoas que mentiam, pessoas que fofocavam, pessoas que enganavam, pessoas que tinham dificuldade de perdoar um ao outro, pessoas que agiam com falsidade nos seus relacionamentos. Isso não mudou. Nos dias atuais, muitas pessoas enchem as igrejas. Vocês acham que todas as pessoas que estão nas igrejas, elas são totalmente santas, são totalmente perfeitas e têm um objetivo único no coração de louvar, adorar ao Senhor e ter uma real comunhão com os irmãos? Muitas vezes não. Muitas vezes as pessoas vêm às igrejas para tentar satisfazer as suas próprias necessidades. Quando lemos, por exemplo, João capítulo 6, Jesus é seguido por uma grande multidão.
E ele se volta para a multidão e diz assim: olha, vocês estão me seguindo não porque vocês me amam ou porque querem ter um relacionamento comigo, mas vocês estão vindo atrás de mim porque vocês estão com fome. Vocês querem satisfazer as suas necessidades físicas. E à medida que o tempo passa, o ser humano, se ele deixa de buscar ao Senhor, se ele deixa de se relacionar com a palavra, se ele deixa de ser guiado pelo Espírito Santo, a tendência dele é realmente desenvolver dentro de si essas características que o apóstolo Paulo colocou, do verso 1 ao 5. E é chocante para nós como cristãos imaginar que nós nos assentamos em bancos nas igrejas com pessoas que estão desenvolvendo essas características, ouvindo a palavra, mas não praticando, recebendo o alimento de vida, mas gerando morte. Então Paulo começa a instruir Timóteo, né? Ele destaca muito claro para nós no livro inteiro, né? no livro inteiro de Timóteo, que olha, Timóteo, você tem a sua responsabilidade para cumprir como um pastor, como um líder, como alguém que está à frente de uma congregação, de uma comunidade, mas toda a responsabilidade não é sua. Você tem responsabilidade na forma como você vive e no ensino que você ministra. Mas o que as pessoas fazem com isso é responsabilidade delas. Elas têm que ouvir e têm que colocar em prática nas suas vidas. Então Paulo ele começa a destacar para nós, olha, a primeira coisa que nós precisamos fazer é trazer à memória os ensinos que nós recebemos dos nossos mestres e honrá-los. Que mestres são esses? O próprio apóstolo Paulo, do verso 10 até o verso 11. O que Paulo, como um pastor, ele ensinou a Timóteo? Porque Timóteo, o pai de Timóteo, ele era grego. Então, a sua mãe, que era judia, juntamente com a sua avó Lóide, ensinavam Timóteo nas escrituras sagradas. A ação do pai na vida de Timóteo foi quase que nenhuma. Foi simplesmente gerar Timóteo, mas não educou, não instruiu, não orientou. Quem fez isso? Quem é a figura paterna na vida de Tiago? O apóstolo Paulo. Paulo foi um pastor, Paulo foi um pai na vida desse menino. Paulo destaca para ele, olha, eu te ensinei teologia, eu te ensinei comportamento, como você se comporta com as pessoas e no meio delas. Eu te ensinei o sentido real da vida. Eu te ensinei sobre a fé, a necessidade de desenvolver a fé. Eu te ensinei a ter paciência com aqueles que são mais lentos no aprendizado. Eu te ensinei a amar o outro, independente se você vai receber algo em troca ou não. Eu te ensinei a ser perseverante em meio às dificuldades. Eu te ensinei a suportar os sofrimentos e aflições da vida, que foram enfrentadas inclusive em Antioquia, Listra e Icônio. E não só o mestre, como Paulo, que foi uma figura paterna na vida de Timóteo, mas também Eunice e Lóide, que foi a mãe e a avó dele. Normalmente as crianças judias, elas começam a ser ensinadas na palavra do Senhor a partir dos 5 anos de idade. No caso de Timóteo, pelo fato do pai ser grego, e ele gostaria que o filho fosse ensinado na cultura grega, a mãe tomou a frente e disse, não, o filho será instruído a partir das escrituras sagradas. A mãe assumiu total responsabilidade junto com a avó para instruir esse menino nas sagradas escrituras, para que ele pudesse se desenvolver, para se fortalecer. E por quê? Nas sagradas escrituras. E aí vem o segundo ponto. O primeiro, nós temos que valorizar os nossos mestres, as pessoas que nos ensinam, que nos instruem na palavra. Você precisa valorizar o seu pastor, você precisa valorizar os seus professores, os seus líderes, as pessoas que ensinam você na palavra, os seus pais que instruíram você no caminho do Senhor. Talvez filhos que instruíram os pais também precisam ser valorizados. O segundo ponto, a partir do momento em que nós somos instruídos na palavra, nós somos chamados a viver piedosamente, que é o verso 12. O verso 12 nos chama para uma vida de piedade, ou seja, a partir do momento que nós somos instruídos nas Escrituras e elas são inspiradas por Deus. Por que nós somos instruídos nas Escrituras? Elas vêm do Senhor e elas têm uma função para nós de aprendizado e de ensino. Nós precisamos aprender para ensinar. O quê? Ministrar a verdade, falar sempre a verdade. Independente de se você vai se beneficiar ou não. Repreender o mal,
Não basta apenas você se esconder do mal, mas você tem que ter autoridade no Senhor para repreender o mal na sua vida, na sua casa, no seu lar. Autoridade para repreender o mal, para corrigir erros. Erros não devem ser cobertos, não devemos encobrir os erros, mas nós devemos corrigi-los, ajustar a rota da nossa caminhada, ensinar a maneira certa de viver. A vida é um dom. E existe uma forma certa de viver, e esta forma certa de viver é encontrada nas Escrituras Sagradas, a qual nós recebemos. E por que nós recebemos todo esse aprendizado? Por que nós temos a responsabilidade de transformar isso também em ensino, conforme a própria palavra diz, para capacitar homens para serem plenamente completos, né? Acho que plenamente completos para fazer as boas obras, para ter boas ações, ações de graça. Então nós recebemos tudo isso para que isso nos transforme e nos conduza a uma prática de vida cristã, que é exatamente uma vida piedosa. A piedade é uma religião que não é apenas teórica, mas ela é prática. Ela é vista na vida daquele que a professa. Uma teologia prática é uma teologia que nos coloca de joelhos. Quando nós buscamos aprender mais de Deus, se o teu aprendizado não te coloca de joelhos, então joga fora, porque não presta. Se o que você está aprendendo de Deus não te coloca de joelhos, reconhecendo a grandeza de Deus, o que você tem aprendido não é o verdadeiro Evangelho. E a terceira coisa que o apóstolo Paulo destaca para Timóteo, para que ele possa enfrentar os últimos dias, essa humanidade tão difícil, para que ele possa realmente aprender a viver os últimos dias, pregue a palavra com sabedoria e com urgência. É o que nós encontramos do capítulo 4, do verso 1 até o verso 4. O apóstolo Paulo, ele evoca o nome de Jesus, a presença de Jesus Cristo e de Deus, como testemunhas do ensino que ele ministrou na vida de Timóteo. E ele reforça a Timóteo, olha, a manifestação plena do reino dos céus, ela está às portas, nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está às portas, Jesus está voltando. E o que você tem feito da sua vida? Como você tem vivido o verdadeiro Evangelho? Como que você tem conduzido as situações da sua vida? Como que você tem... o que você tem feito com aquilo que você tem recebido como alimento, como instrução, como oportunidade de viver uma vida melhor? Então a testemunha de Paulo é o próprio Cristo e o Deus Pai, na vida de Timóteo. Senhor, eu invoco o seu nome, para que o Senhor seja testemunha de todo o ensino que esse rapaz, que esse pastor Timóteo recebeu, de todo o ensino que a igreja do Senhor tem recebido. E agora ele invoca, também, ele exorta, no caso, Timóteo, a pregar a palavra. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Não importa o lugar, não importa o horário, não importa a forma. Pregue a palavra. De que forma? Aconselhando, repreendendo, encorajando com paciência e com um verdadeiro ensino. Pregue uma palavra real, uma palavra que alimente as pessoas. E isso é interessante porque nós vivemos uma geração que ama fast food. Mas você já parou para pensar, se você for comer lanche todos os dias, você tomar café com lanche, almoça um lanche, janta lanche, no momento, tá gostoso, tá bom. Mas pensa nisso depois de uns 6 meses. O estrago que não vai fazer na sua vida, na sua saúde. Fast food é aquele negócio, de vez em quando, você comer alguma coisinha diferenciada é bom, mas isso todo dia não alimenta. De vez em quando você querer uma mensagem que afague o seu ego, talvez você ache bom, gostoso. Às vezes as pessoas falam assim, o pastor Maurício, ele às vezes pega muito, ele dá umas raquetadas e tal, mas é exatamente esse tipo de palavra que nós precisamos. Nós já vivemos num mundo recheado de entretenimento. As pessoas só querem prazer, as pessoas só querem afago no seu ego e elas buscam alimento espiritual estragado para alimentar a sua vida.
ficam doentes, querem mensagens, como a própria palavra fala. Paulo fala, olha, nos últimos dias as pessoas vão procurar mestres que falam aquilo que eles querem ouvir, porque eles vão sentir coceira no ouvido. Não quero mais ouvir essa mensagem não, porque só fala de que nós temos que mudar, que nós temos que ser transformados, que o Senhor ele vai nos instruir em muitas coisas, nós vamos passar por sofrimentos, por lutas e por dificuldades. Eu estou esperando aquela mensagem que só vai falar de prosperidade, de tranquilidade, de desfrutar e tal. Essa palavra ela existe, ela está lá no Apocalipse, depois da volta de Jesus. Aí não vai haver mais choro, não vai haver mais lágrimas para aqueles que morreram em Cristo, porque viverão eternamente com o Senhor. Até lá, o mundo em que nós vivemos é o mundo da queda, que nós mesmos conduzimos à queda em Gênesis 3. Toda essa parafernália, toda essa coisa ruim que nós vemos no mundo, fomos nós, seres humanos, que causamos. Então, hoje, principalmente com a questão aí da pandemia, cada pessoa está escolhendo os mestres que ela própria quer ouvir. Eu vou ouvir esse pastor aqui, porque ele fala coisas tão bonitas, ele fala palavras tão agradáveis, aí me sinto tão leve, tão contente quando eu ouço esse pastor falando, né? Mas será que tem fundamento? Será que tem base bíblica? Será que está sendo realmente exposta a palavra de Deus? Ou é apenas uma mensagem de autoajuda? Mensagem de autoajuda não vai alimentar a sua alma. O verdadeiro cristão é aquele que tem fome da palavra e tem sede da presença de Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo. Você precisa ter fome e sede de Deus. Cuida da sua vida e cuida daquilo que você tem dado como alimento para as pessoas que te ouvem, porque será cobrado de cada um de vocês essa responsabilidade. Eu tenho responsabilidade para aquilo que eu ensino a vocês, que eu ministro. E vocês têm responsabilidade com o que vocês vão fazer com isso, na vida de vocês e na vida de outras pessoas. E mediante a isso, o apóstolo Paulo ele encerra essa primeira parte aqui, instruindo Timóteo, olha, no verso 5, você, no entanto, seja equilibrado em tudo. Ou seja, procure equilíbrio nos seus relacionamentos, procure equilíbrio na sua hora de se alimentar, procure equilíbrio no seu relacionamento com o dinheiro, procure equilíbrio nas suas palavras. Não fale demais e também não se cale demais. Procure equilibrar as suas ações, não trabalhe demais e nem trabalhe de menos, não seja extremamente ativo e também extremamente passivo. Mas procure equilibrar as suas emoções, procure equilibrar os seus pensamentos, procure ser uma pessoa equilibrada. Depois, suporte os sofrimentos. Todos nós sofremos, todos nós enfrentamos lutas e dificuldades, e nesse momento o mundo inteiro está passando pelas mesmas dificuldades que nós. Mas nós devemos suportar os sofrimentos. E para nós, de certa forma, é um pouco mais fácil, entre aspas, porque nós servimos a um Deus, que é um Deus consolador, é um Deus que está sempre presente conosco, é alguém que está ao nosso lado nos momentos de tribulação e nos momentos de dificuldade. Ele é o nosso rochedo, a nossa rocha forte, é a nossa segurança. Por isso nós devemos sim acolher o sofrimento, porque todos vão sofrer, não adianta negar o sofrimento. Nós precisamos aprender a acolher o sofrimento para vencê-lo. De que forma? Com uma vida equilibrada. E a partir disso, ministrarmos o Evangelho da reconciliação, que é para isso que a igreja é chamada, para reconciliar as pessoas com Deus, para apontar para Jesus. Então, para concluir a mensagem de hoje, eu quero só destacar para vocês que nós vivemos nesse mundo dos últimos dias. Nós nos relacionamos com essa humanidade dos últimos dias, que tem cada vez mais esfriado no seu amor por Deus. E é interessante que, quando Paulo ele escreve para Timóteo, a igreja de Éfeso é exatamente a igreja que é destacada em Apocalipse, no capítulo 2, como uma igreja que denuncia o falso ensino, denuncia os falsos profetas, não aceita qualquer tipo de ensino no meio da igreja. É uma igreja que faz missões, que faz
a assistência social, é uma igreja realmente ativa. Porém, o Senhor diz que tem uma coisa contra ela, porque ela perdeu o primeiro amor. É exatamente essa humanidade. As pessoas estão fazendo muitas coisas hoje, com motivações erradas. Entram numa rotina de, temos que fazer, fazemos, temos que fazer, fazemos. Beleza. Por que nós estamos fazendo? Existe paixão naquilo que nós fazemos? Existe consciência real daquilo que nós fazemos? Será que nós fazemos as coisas sabendo que é para a honra e glória de Deus? Ou nós simplesmente fazemos para cumprir um cronograma de igreja, um cronograma em que as pessoas depois dizem, olha, irmão, foi uma bênção, você foi muito bom e tal. Precisamos realmente arder no coração por amor a Deus. Precisamos fazer as coisas com amor, porque senão nós faremos parte dessa humanidade, essa humanidade que tem esfriado no seu amor por Deus. E como enfrentar isso? Eu quero te dar 4 conselhos, de forma rápida, 4 conselhos para você viver a vida nos dias atuais ou nos últimos dias, porque não sabemos quando será o último. Primeiro, cultive o fruto do Espírito no seu coração e nos seus relacionamentos. Isso precisa crescer dentro de você. Se você tem dúvidas dos frutos do Espírito, leia Gálatas, capítulo 5, verso 22, ou você pode ler aí no capítulo 3 de 2 Timóteo, o verso 10, que ele vai trazer várias coisas também muito importantes. E à medida que essas coisas, que o fruto do Espírito está crescendo em você, ela vai transbordar nos seus relacionamentos. Segundo conselho, aprenda a ensinar. E ensine para aprender. Aprenda para ensinar e ensine para aprender. Nos nossos relacionamentos e na nossa vida, em muitos momentos nós somos professores dos nossos filhos, dos nossos amigos e de muitas pessoas. E às vezes nós somos alunos. Aprendemos inclusive com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os nossos amigos, com os nossos mestres. E em muitos momentos, à medida em que nós estamos ensinando e nós estamos aprendendo no mesmo tempo. Então nós precisamos desenvolver isso nos nossos relacionamentos. É uma teoria e uma prática que caminham sempre juntas. Não basta ser ouvinte, mas devemos também ser praticantes da palavra. Terceiro conselho, busque equilíbrio para viver a sua vida. Não sobrecarregue o seu coração com as ansiedades da vida. Não queira ser além daquilo que o Senhor te chamou para ser. Não cobre demais das pessoas, se você também não estiver disposto a se doar. Mas principalmente doe-se, sem esperar nada em troca do outro. Procure equilibrar as suas emoções, procure equilibrar os seus relacionamentos. Procure ter uma vida equilibrada, na hora de se alimentar, na hora de praticar esportes, na hora de descansar. Busque sempre equilíbrio na sua vida e você vai encontrar realmente a presença do Senhor em você. E o último conselho, não use as dificuldades como uma desculpa para não fazer aquilo para o qual você foi chamado. Muitas vezes nós podemos nos apoiar na pandemia, no distanciamento, ou em várias outras coisas para não fazer aquilo para o qual nós somos chamados. Muitas vezes nós nos escoramos em dificuldades, em limitações próprias para não fazer as coisas como desculpas. Isso não vai servir no último dia. Isso não vai servir na volta de Jesus. Nós precisamos assumir o chamado como nós cantamos, cumprir o chamado que o Senhor tem para mim. Cada um de vocês tem um chamado do Senhor. A vida, ela tem um sentido que é ser vivida para o Senhor, para Cristo. E Ele vai voltar para pedir conta dessa vida que Ele te deu. E como que você está desenvolvendo? O que é que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Você tem gerado vida? Ou você simplesmente tem escondido essa oportunidade e tem se apoiado em desculpas? Eu estou cansado, eu não sei falar, isso aqui é muito difícil, aquilo ali é impossível de ser feito, quando na realidade são só desculpas para não fazermos aquilo por qual nós somos chamados. Amém, queridos? Amém. Convido você a curvar a sua cabeça nessa hora para orarmos ao Senhor.
Pai, em nome de Jesus, nós sabemos o quão difícil é viver os últimos dias e como a humanidade tem caminhado a passos largos para a sua própria destruição. Nós queremos repousar o nosso coração nesta mensagem, trazendo para dentro de nós, Senhor, os ensinamentos dos nossos mestres, aquilo que nós aprendemos até o presente momento. E nós cremos que tudo que nós ouvimos hoje, Senhor, vai nos ajudar, vai nos conduzir para realmente vivermos uma vida transformada, uma vida diferente, uma vida marcada por um amor, por uma graça, por uma misericórdia que nos foi alcançada, que nos foi derramada, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a cultivarmos o fruto do Espírito em nosso coração e nos nossos relacionamentos, porque nós sabemos que isso não é fácil. Que nós possamos realmente, Senhor, colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido e permanecermos sempre aprendendo no Senhor, Pai, porque isso é muito importante, porque nos leva a uma atitude de humildade. Nos ajuda, Senhor, a equilibrar as nossas emoções, a equilibrar os nossos relacionamentos, a vivermos uma vida realmente equilibrada pela presença do Teu Santo Espírito. E faça cair por terra, Senhor, toda e qualquer desculpa que nós venhamos a criar para não fazer aquilo para o qual nós somos chamados. Nos ajuda a viver uma vida para o Senhor, uma vida com o Senhor e uma vida no Espírito Santo do Senhor. Deus Todo-Poderoso, que o Teu amor, que a Tua graça, que a Tua infinita comunhão e misericórdia, ela possa alcançar os nossos corações. É assim, Deus, que nós oramos hoje e sempre, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Tem certeza, diga amém. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Livre da culpa, do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Você passou por essa porta, então celebre com alegria. Entrando pela porta do reino de Deus, entrando pela porta